Você pode estar treinando para a prova errada e nem saber se está treinando ou não. É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo. Como identificar qual a minha predisposição. Até porque a gente nasce para fazer alguma coisa nessa vida. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Muito bom, pessoal. Meu nome é Marcelo Scolari, sou treinador, ex-atleta profissional e fundador da X-Train Brasil, um aplicativo de treinamento que você precisa conhecer. Beleza? Antes de entrar na tela do meu computador, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no meu canal, até porque a gente está quase batendo a nossa meta de 100 mil inscritos. Só falta aí uns 90 e poucos mil, mas brincadeira à parte, quem puder ir se inscrever no canal, isso ajuda bastante e deixa sua curtida como moeda de contribuição. Vambora, galera, sem enrolação, vamos para a tela do meu computador. Hoje a nossa aula aqui vai ser sobre como você pode estar treinando para a prova errada sem saber. O que eu vou te ensinar aqui, tá, pessoal? De maneira bem simplista, eu vou te ajudar a entender padrões biológicos. Ou seja, eu vou te ensinar, biológicos. Ou seja, eu vou enfim, com esse conteúdo no final dele você vai entender se você é um coelho ou é uma tartaruga. Tartaruga. O que você é? Você é um coelho ou você é uma tartaruga? Fica aí a pergunta. Mas vamos embora. Nesse vídeo, pessoal, eu vou desvendar o que acontece. Eu vejo muita gente... o que me motivou a construir esse vídeo, né? Eu vejo muita gente entrando no mundo da corrida com um único objetivo. Eu quero ser um maratonista. Mas calma, muita calma. Nem tudo é volume de treinamento. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fui atleta profissional e profissional de 800 metros. Então eu corri a 800 metros. Quando as pessoas perguntam para mim assim, você já correu uma meia maratona? Não corri. Você já correu uma maratona? Não corri. Porque a minha predisposição não está para performar para essa prova. Então, assim, nesse vídeo eu quero te ensinar o que são, velocistas, dentro da linha de velocistas. Nossa, eu estou errando bastante hoje. Velocistas. O que é o meio fundista? E o que é o fundista? Primeiro, o que é isso aqui? Isso aqui é uma nomenclatura de divisão de distâncias. Então, quando a gente fala de velocidade dentro da corrida, a gente fala de atletas que correm até 400 metros. Quando a gente fala de meio fundo, a gente fala de atletas que correm de 800 metros, eu, meio fundista, até 3.000 metros. E quando a gente fala de fundista, a gente fala 3.000 para cima, 3.000 mais. Então, 5 km é considerado um fundista? É considerado um fundista. Meia maratona é fundista? Meia maratona é um fundista. No entanto, tem uma coisa aqui que é peculiar, que eu até separei essa frase, essa premissa aqui para vocês, Quando começamos o treinamento, precisamos entender que somos morfologicamente semelhantes, ok? Na parte morfológica a gente é indivíduos semelhantes, mas na parte biológica a gente tem a individualidade biológica, beleza? Então assim, para eu exemplificar aqui para vocês, em termos de morfologia, para quem não conseguiu entender e captar, a gente tem duas pernas. Semelhantes, ok? Tem umas mais curtas, outras mais longas, mas a gente tem duas pernas, ok? A gente tem dois braços, Dois braços.
A gente tem uma cabeça, isso é morfologia, tá, pessoal? Tem gente que na cabeça tem cabelo e tem gente que na cabeça não tem cabelo. Beleza? Então isso é a parte da morfologia. A gente tem semelhança, a gente está falando do indivíduo humano. Então, quando a gente faz essa comparação do indivíduo humano com o indivíduo humano, a morfologia é semelhante. Mas a parte de biologia, né, a parte da fisiologia, do andamento fisiológico, né, é um pouco diferente, né? Então aqui, ó, corredores têm diferentes capacidades físicas. Essas diferenças são fortemente influenciadas pelo tipo, aqui que vem a cereja do bolo, ó, tipo de predominante de fibras musculares em seus músculos esqueléticos. O que isso está dizendo? Está dizendo que cada ser humano nasce com uma predisposição a ser, lembra, um velocista, ou um meio-fundista, ou um fundista. Só que muita gente não sabe disso, beleza? E hoje a gente vai sanar isso aí para vocês entenderem se vocês têm uma predisposição para velocidade, têm uma predisposição para meio fundo, têm uma predisposição para ser um fundista. Vamos lá, vamos continuar aqui embaixo. Bom, entendemos então a parte biológica, vamos entender um pouquinho da fibra, né? Como é que é a composição da fibra muscular? Aqui eu separei, fiz um conteúdo aqui para vocês, colocando os 3 tipos de fibra. A gente tem o tipo 1, que é a fibra lenta. Então, quem tem mais fibra lenta tem uma predisposição a ser mais resistente, ser a tartaruga que eu falo. E quem tem mais de tipo 2X, principalmente, tem a característica de ser mais velocista. Só que entre essas duas fibras, a gente tem uma fibra que ela é mais maleável, assim, né? Então, que é a tipo 2A, que ela pode, treinando, tanto ir para a parte de resistência, quanto ir para a parte de velocidade. Então, o cara que tem mais tipo de fibra tipo 2A, ele tende a ser um atleta mais voltado para o meio fundo. Olha que interessante. Então, professor, você está dizendo que todo mundo tem capacidade. Todo mundo tem capacidade, pessoal. Tem gente que tem uma predisposição a ser um grande atleta. Tem gente que tem uma predisposição a correr. Mas o indivíduo humano, ele foi feito para correr, tá? Todos nós, em termos biomecânicos, fomos desenvolvidos para marcha, para corrida. Então fica tranquilo. Se você está com dúvida assim, putz, será que eu consigo correr? Consegue, é só treinar certo. E de preferência com X-Train Brasil. Então vamos embora. Agora, um fato bem curioso aqui, né? Porcentagem da fibra. Se eu falei que velocistas têm mais fibra do tipo 2 e menos fibras do tipo 1, quantos por cento, em tese, um velocista tem em fibra? Então, assim, ó, quando a gente fala de alto rendimento, que já tem um processo de seleção natural, a gente está falando que velocistas têm até de 70% a 80% das fibras são do tipo 2, sendo o tipo 2X, né, 2X ou 2A. Ou seja, ele tem uma predisposição, a grande maioria das fibras deles corresponde a uma fibra mais de resposta rápida. Tudo bem? Entendeu até aqui? E o fundista, da mesma forma, cerca de 70% a 80%. Em alguns casos, corresponde à fibra do tipo de resistência, do tipo 1. Legal? Isso dentro de um processo de seleção natural. Obviamente, eu tenho uma premissa, pessoal, que eu vou até escrever aqui para vocês, ó. Deixa eu botar bem grandão, ó. Bem grande, não tão grande. Aqui, ó. Um coelho pode ser uma tartaruga. Pera aí, vamos... Vem aqui. Acho que eu exagerei no tamanho, né, pessoal? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui, ó, deixa eu diminuir mais um pouquinho, daí vai caber tudo aqui. Um coelho pode ser uma tartaruga, vírgula, mas uma tartaruga jamais será um coelho. Por quê? Primeiro vamos entender
o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um velocista, ele pode se tornar um bom meio-fundista, um bom fundista. Ele pode. Mas um fundista, a pessoa que nasceu com predisposição a ser um maratonista, ele jamais vai conseguir ser um velocista. E a explicação científica por trás disso está justamente na plasticidade muscular. Lembra do tipo intermediário lá da fibra, do tipo 2A? Então, essa fibra é maleável, mas ela tende sempre a ser mais maleável para a parte da resistência e não para a parte da velocidade. Então, quando a gente fala de resistência, a gente não fala também só e exclusivamente em fibra muscular, mas a gente fala também da capacidade cardiorrespiratória. Então, o atleta de velocidade, para se tornar um fundista, ele vai conseguir fazer a troca da parte da fibra, legal, vai ter um pouco mais de fibra de contração lenta, e também vai ter um sistema mitocondrial treinado para isso, ou seja, ele consegue condicionar também uma outra capacidade. Já o fundista, ele não consegue fazer essa troca tão eficiente, entendeu? A velocidade é nata. Quando você vê um velocista, você pode falar, esse cara nasceu rápido. Ele é rápido, ele vai ser rápido e ponto final, né? Tem aquelas pessoas, eu vou falar até o meu irmão é um velocista nato, ele nasceu para ser rápido. Hoje ele pesa lá 120 quilos, cara, mas se for fazer um tirinho de 100 metros com ele, vai passar trabalho. Então, o que explica isso? Se ele é um indivíduo que não está treinado, ok? É porque ele nasceu rápido. Então, essa é uma premissa que eu gosto de falar. E aqui tem a explicação um pouco mais técnica, né? O músculo é um tecido plástico, ou seja, pode sofrer modificações com o treinamento. O treinamento de resistência tende a converter fibra rápida em intermediária. O que eu falei para vocês? Aumentando a resistência muscular. Essa adaptação é limitada, ou seja, dificilmente fibra rápida se torna lenta. Tudo bem? Então está explicado a premissa. Tá, mas eu falei para vocês que eu ia mostrar como eu posso identificar, certo? A minha predisposição biológica. Existem, em tese, três formas, vamos falar, né? A primeira forma é através de uma biópsia. Você vai lá e tira um pedaço do teu músculo e faz no laboratório um estudo em cima da tua fibra, tua composição biológica, né? Composição da fibra muscular. Esse é um jeito invasivo. O outro jeito é através dos testes de performance. Por isso a importância de teste de performance para fazer cálculo de ritmo e não frequência cardíaca. Entendeu? E a terceira forma é através do feeling do treinador, que eu acho que é uma forma muito importante. Quando o cara tem muita experiência, o cara olha, vê a biomecânica da corrida, você já consegue bater o olho, por exemplo, numa criança e identificar se ela tem uma predisposição. Eu tenho essa capacidade, pessoal, não porque o Marcelo é bom, não é isso. É porque eu vivi muito tempo alto rendimento. Então, assim, tu bate o olho, tu já sabe, aquele cara lá tem uma predisposição a isso. Tanto é que os meus alunos já sabem, né? Eles vêm e eu falo assim, cara, você tem uma predisposição a ser um fundista, você tem uma predisposição a correr provas mais rápidas. Quem sabe, ao invés de fazer uma preparação para uma maratona, vamos trabalhar o 5 e o 10, para depois, se der o teu sonho fazer uma maratona, depois a gente sobe para uma maratona. Mas a gente tem muita lenha para queimar nas provas mais rápidas. Então eu faço essa distinção através dos testes de performance e através, obviamente, do meu feeling, que é bem apurado. Bom, o que é o melhor cenário para eu identificar a minha característica biológica? É através dos testes de performance. Na X-Training Brasil, pessoal, na X-Training Brasil nós utilizamos 3 testes de performance para justamente identificar os ritmos
calcular os ritmos de maneira muito precisa, que é feito um cruzamento entre os dados dos resultados dos testes. E também com esses 3 testes a gente consegue identificar a tua característica biológica. Então assim, se você não conhece o aplicativo da X1 Brasil, eu particularmente não conheço nenhum app que entrega essa qualidade de treinamento, né? Essa precisão na entrega de planilhas. Então lá dentro a gente consegue realmente mapear através do teste de performance de 3.200, de 5 minutos e de 50 metros, quais são os seus ritmos e a tua característica biológica para a gente conseguir ter material e montar o seu treinamento, beleza? Quando a gente identifica, eu botei aqui, quando a gente identifica a tua característica biológica, se você é um coelho ou se você é uma tartaruga, a gente consegue ter muita precisão na elaboração do treinamento, certo? O que a gente vê aí na internet é a fórmula mágica do volume, quanto eu preciso subir de volume para eu conseguir treinar para uma maratona. Cara, não tem fórmula mágica. Primeiro a gente tem que identificar a tua característica biológica. Se você for um cara mais voltado para ser um coelho, isso quer dizer que eu não posso subir muito o teu volume. Eu estou indo contra a natureza. E nunca você pode ir contra a natureza. Você sempre tem que apostar no que você é bom dentro do treinamento. Então, por exemplo, se você é um cara que tem uma predisposição a ser um cara de velocidade, um coelho, eu não vou subir tanto o volume. Eu vou apostar mais em tiros dentro do teu limiar, certo? Eu vou subir um pouco, obviamente, para a gente conseguir completar um volume adequado para a maratona. Mas o teu treino vai ser diferente de uma tartaruga, né? Fica até meio estranho, mas tartaruga é um sinônimo de resistência, tá bom, pessoal? Então já o que tem a característica de fibras mais lentas, o treinamento ele vai ser justamente voltado a volume. Eu vou trabalhar tiros, mas tiros mais em capacidade aeróbica e não tanto na potência aeróbica do coelho. Professor, aonde eu tenho isso mastigado? Assim, ó, mastigado dentro do app da X1 Brasil. Pessoal, com R$ 49,90 vocês conseguem ter acesso a esses testes de performance para vocês identificarem realmente a tua característica biológica. Ah, mas eu queria ter um treinador para eu conseguir evoluir, que é muito importante, tá, pessoal? Eu, particularmente, quando eu volto a treinar, eu sempre busco orientação também de um treinador. Um treinador é fundamental para você, para elaborar o teu processo de treinamento e analisar a tua evolução em cima dos treinos. Se você quiser ter um treinador dentro da X1 Brasil, você pode, inclusive, treinar comigo. E custa R$ 189,90. Para todos que baixarem um aplicativo e participarem da nossa comunidade gratuita, você já ganha 10% de desconto em qualquer um desses planos. Então vamos lá, resumindo aqui, ó. Por R$ 49,90 você já vai ter acesso aos testes de performance e a treinamentos qualificados para justamente você conseguir evoluir dentro da corrida. E caso você queira algo mais profissional, que você tenha um compromisso maior com a sua performance, você pode contratar um dos nossos professores e pode ser eu, beleza? Pessoal, entendendo isso, eu acho que eu consigo passar uma mensagem muito poderosa. Não se apeguem a influencer, né, as tendências running, né, que hoje é tudo maratona. Eu quero fazer uma maratona, meu Deus, eu tenho que ser maratonista. Você é maratonista? Existem 2 formas, tá? De você ser um corredor que completa a prova e você ser um corredor que performa em cada prova. Você identificando a tua característica biológica, você vai performar mais nas provas e diminuir o índice, mas diminuir muito o índice de lesão. Beleza? Pessoal, chego ao fim de mais um vídeo. Eu peço para vocês assistirem esse vídeo que está aqui do lado. É um vídeo muito legal que eu fiz especialmente para vocês, como continuação aqui dessas aulas. Não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no meu canal e um grande abraço e até o próximo vídeo.